Paz do Senhor, meus irmãos, todos. Estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aí em falta com os irmãos porque já são 2 aulas, né? Nós estamos na lição 5 e na lição 6. Então, pretendemos trazer essa mensagem para vocês em vídeos apartados. Nesse primeiro momento, nós vamos trazer a lição 5, que nada mais é do que o capítulo 5 do livro de Neemias. Só relembrando, porque já faz um tempo, nós falamos da última vez no capítulo 4. Nós trouxemos aí a explanação breve, né? O intuito desses vídeos ele não é tão exaustivo quanto as nossas aulas, onde a gente discorre aí mais ou menos 1 hora e 20 sobre os assuntos. O intuito desse vídeo é realmente fazer um breve resumo, para que vocês tenham aí um pouco de insumo relacionado às lições, nesse momento em que a gente não consegue fazer a nossa escola bíblica com a presença física dos irmãos, né? Cremos que isso logo vai passar, né? Isso é uma nuvem passageira, vamos assim dizer, e logo nos encontraremos. Mas enquanto, né? Quando nos encontrarmos, nós vamos trazer um resumo de tudo que falamos aqui online, porque nem todos os irmãos eles têm acesso, alguns possuem, outros não. Então, nós não queremos prejudicar ninguém, com o intuito também de esclarecer qualquer tipo de dúvida que estiver dentro do nosso alcance. A gente vai, com certeza, recapitular, né? Fazer vamos dizer assim, uma retrospectiva de tudo que a gente falou de forma online, né? No capítulo 4 da semana passada, a gente concluiu, na verdade, o capítulo 3, semana retrasada, aliás. A gente concluiu o capítulo 3, falamos das 3 últimas portas que estava faltando, que era a porta da fonte, a porta das águas e a porta dos cavalos, né? Foi um relato breve, né? Nós não temos intenção de fazer nenhuma ligação de porta ou significado que o texto não venha trazer, né? O propósito justamente é o que a porta traz de acordo com a luz do texto bíblico, o que ela aponta, alguma referência, enfim. E nós vimos que na porta da fonte, que é a porta que ficava próximo ao tanque de Siloé, nós encontramos o registro do tanque de Siloé no Evangelho de João, capítulo de número 9, quando Jesus ele faz a cura de um cego de nascença. Nós falamos disso, né? Um cego de nascença está ali à beira do caminho. Os discípulos assim questionam a Jesus quem foi que pecou, se foi ele ou se foi seus pais. E Jesus diz que nem ele nem os pais, porque era necessário que se manifestasse a glória de Deus. Então, aquela enfermidade era um propósito divino, embora ele, né, convivesse com ela. O Senhor ele cospe no chão com a sua saliva misturada com o pó da terra, ele faz lodo e se passa esse lodo nos olhos daquele cego. E nós já até esclarecemos um pouco mais alguns detalhes acerca disso, em que acredito que os irmãos se recordam. E ele manda ele se lavar nas águas do tanque de Siloé, né? Quando nós vemos esse registro aí, a porta das águas, onde ficava realmente ali as fontes de Gion, que nós vemos que eram as fontes que alimentavam tanto esse tanque quanto o tanque de Betesda. Falamos também da porta dos cavalos, que segundo, né, os estudos comentaristas, os estudiosos da palavra, essa porta ela tem esse nome devido a algum tempo, né, no livro lá de Segundas Reis, a gente trouxe até a referência, onde eles colocavam os cavalos ali à entrada daquela porta em adoração, né, em idolatria, né, ao sol. Então, ganhou-se esse nome, é o que acredita-se nos estudos que fizemos, que deu esse nome de Porta dos Cavalos por esse destino, né? E aí nós temos esse relato, falamos no capítulo 4. Capítulo 4 ele se inicia com o relato de Sambalate, um governador de Samaria, inimigo declarado de Neemias, inimigo declarado da obra de reconstrução que Neemias veio a fazer.
E no capítulo 4, nós vemos que inicia com esse relato de Sanbalate fazendo a incitação para o seu exército contra o povo de Deus. Né? Ele vem trazer alguns argumentos, ele vem trazer aí algumas informações para os soldados, mas é tudo informação dele mesmo, né? Ele vai relatar dizendo que por motivo dessa reconstrução, porque vão reconstruir, vão eles sacrificar, vão eles retirar as portas que foram queimadas, os muros que foram queimados, se vier uma raposa e soprar, enfim, vai destruir esse muro. Então, é toda uma questão de incitar o povo, incitar esse exército dele contra o povo de Deus. Nós vimos aí também que tem Tobias. Tobias, ele é um nobre amonita, ele também não concorda com essa obra, ele é declarado contrário a ela. Tão conhecidos os nomes, né? Tobias e Sanbalate, o Sanbalate e Tobias, independente da ordem. E nós vamos ver que eles encontram força com um povo árabe, né? E eles vão se juntar a eles. E por fim, né? Mais um povo vai se juntar a eles. Quando a gente vai ver em Neemias capítulo de número 4, nós vamos ter essa referência no capítulo 4, só que para reforçar a memória, no capítulo de número 4, no verso 7, quando Neemias ele vai dizer em relação com o histórico, vai dizer assim: sucedeu que ouvindo Tambalate subia os árabes e os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se de sobremodo. Então, nesse verso 7 do capítulo 4, a gente observou quem eram os inimigos de Neemias e os inimigos da obra, né? Sanbalate, Tobias, árabes, os amonitas e os asdoditas. Então, nós até falamos essa referência acerca da localização, né? Que Sanbalate é ao norte, Tobias ao sul, os árabes amonitas a leste, os asdoditas a oeste, enfim, nós trouxemos aí a localização desses povos, né, desse pessoal que estava aí contrário à obra, onde nós vemos o seguinte, que de todos os lados Neemias ele estava cercado, de todos os lados ele tinha inimigos declarados, o que levou, né, ele a tomar certas atitudes, né? Então nós vamos ver que ao longo dos anos, nós vemos que o livro de Neemias ele foi um livro muito utilizado para estudos para liderança, ainda hoje estudos para liderança, para preparação para liderança, enfim. E nesse ponto nós entendemos, né? Neemias ele tem uma liderança nata, ele tem um sentido de liderar tanto problemas internos, que é o que vamos ver no capítulo 5, quanto problemas externos, que é o que estávamos lidando no capítulo 4. Então, você conduzir um povo, conduzir uma nação, né? E embora que o povo ainda estivesse resumido para trabalhar numa obra de reconstrução, onde tem inimigos declarados de todos os lados, não é fácil. É o popular trabalhar sob pressão. Então, Neemias, ele entende e sabe como trabalhar sob pressão e conduz esse povo, motiva esse povo, anima esse povo. Nós falamos que ele é um líder que ele delega todas as funções, então todo mundo sabia o que fazer. E ele estava junto desse povo, ele não simplesmente estava delegando as funções, ele estava delegando e participando ativamente dessa obra. Quando nós vemos nos últimos versos do capítulo 4, que ele chegou ao ponto de eles trabalharem com uma mão, com ferramenta de construção, uma mão, uma arma para poder se defender. Ele vai chegar ao ponto de dizer que até no momento de dormir as armas estavam próximas deles, né? Ele faz, como nós já falamos, a estratégia da trombeta, do toque da trombeta, porque mesmo ele sendo uma quantidade boa, mesmo ele sendo um grande número trabalhando, né, em favor da reconstrução, tanto que ele vai dizer que mesmo com toda essa pressão, com toda essa afronta, com todos esses inimigos declarados, a obra não parava. A obra prosseguia e ele vai dizer que o muro já estava já quase pela metade, porque
o coração do povo se inclinava para trabalhar. E quando falamos também que esse não era um muro qualquer, era um muro mais ou menos de 8 a 12 metros de altura, né? Então, a gente está falando de um muro grande, um muro onde existiam até casas sobre os muros naquela época. Então, um muro também com uma largura grande, estima-se que aproximadamente alguns metros ou até 1 quilômetro podia chegar. Enfim, não tem um dado preciso sobre isso, mas era um muro grande. Então, ele vai falar que mesmo com toda essa pressão, a obra continuava. Então, ao toque da trombeta, ele diz, a gente está muito separado. Quando vocês ouvirem o toque da trombeta, vocês se acheguem ali aonde ouvirem esse toque, porque tem alguém precisando de vocês ali. E esse foi o capítulo 4 que nós falamos, né, com um breve resumo. No capítulo 5, nós vamos ver Neemias, ele tratando de um problema interno. Nós vemos que o problema externo que falamos agora foram os inimigos, eles vão retornar, né? Existe sempre oposição quando a gente decide fazer a obra do Senhor. Então, quem quer trabalhar na obra do Senhor e não quer oposição, infelizmente isso não é possível. Ao longo da Bíblia a gente vai ver que grandes homens da Bíblia, eles sempre sofreram oposições, né? Sempre estiveram desafetos, vamos assim, não de intriga, não de contenda, mas pessoas ou até mesmo comunidades que se levantavam contra. Enfim, então a obra do Senhor, ela tem a sua oposição, seja ela declarada ou não. Nesse caso daqui era uma oposição declarada, né? E ele enfrentou essa situação. No capítulo 5, ele vai enfrentar o problema interno, ele vai enfrentar o problema da injustiça social. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo de número 5, onde nós vamos fazer uma breve leitura e vamos acompanhando aqui essa primeira parte. Vamos ler primeiro do 1 até o 12. Diz assim: Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus e seus irmãos, porque havia quem dizia: Nós, nossos filhos e nossas filhas, somos muitos, então tomemos trigo para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia: As nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nesta fome. Também havia quem dizia: Tomamos emprestado dinheiro até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne dos nossos irmãos, e nossos filhos como os seus filhos. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos, e até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos, e outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me indignei, e considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados, e disse-lhes: Sois usurários, cada um para com seu irmão, e convoquei contra eles uma grande assembleia. E disse-lhes: Nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às nações, segundo nossas posses. E vós, outra vez, vendereis a vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram, e não acharam o que responder. Disse mais: Não é bom que fazeis. Porventura, não andareis no temor do Senhor nosso Deus, por causa do opróbrio das nações, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus servos, a juros lhe temos emprestado dinheiro e trigo. Deixamos este ganho. Restituí-lhe-vos hoje, peço, as suas terras, sua vinha, os seus olivais, as suas casas, como também a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite que vos exigiste deles. Então disseram: Restituiremos e nada procuraremos deles. Fazemos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e eu fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Primeiro, nesses versículos que nós acabamos de ler, nós vamos entender o seguinte: o povo começa a clamar e a reclamar, né? Podemos até usar essa expressão, a Neemias sobre as dificuldades que eles estavam enfrentando. Que dificuldade era essa? Como nós já lemos, o texto do capítulo 5 ele é muito autoexplicativo. Nesse capítulo, o que é que ele quer dizer? Nesse texto, né, que nós lemos, o que ele vai falar, literalmente que está explícito nesse texto, é que os nobres,
aqueles que tinham melhores condições estavam se aproveitando daqueles menos favoráveis. Ou seja, o povo estava, os judeus, né, os mais que tinham melhores condições, como Neemias mesmo vem dizer, o povo estava escravizando o próprio povo. Então, não era uma nação, como ele vai falar, né? Não era uma nação diferente, não era um povo diferente. Ele diz, a gente está vendendo entre nós. Nós já vivemos esse cenário, versículos que ele já falou, nós já vivemos esse cenário de vender nossos irmãos, nós fomos lá, nós os resgatamos, mas ele está dizendo agora a gente está vendendo entre si. É a injustiça social que havia dentro daquela nação, era um problema interno. E ele vai dizer o que no verso 6? Ouvindo eu, pois esse clamor, muito me indignei, ou muito me aborreci, dependendo da sua tradução. Ele não está aborrecido com o que o povo falou, ele está aborrecido com a situação que o povo se encontra, e o povo chegou a reclamar a ele por conta desse cenário. Então, eu quero que você pare para pensar um pouquinho nessa situação, em que ponto nós estamos falando, em que ponto nós estamos aqui trazendo à luz desse texto. O texto está falando de pessoas que informam que eles já não têm mais o que suprir o seu alimento. Os seus alimentos eles já estão esgotados, ou seja, ele vem dizer no texto que nós somos muitos, nós temos uma família e nós não temos com quem nos alimentar. Então, é para você imaginar que essas pessoas que estão dizendo isso são os próprios que estavam ali trabalhando também. Tinha gente ali trabalhando. Então, é mais ou menos assim. Você imaginar que eles estão trabalhando, mas quando chega em casa eles não têm o que comer. Ele está trabalhando na obra de Deus, mas o seu armário está vazio, a sua geladeira está vazia, né? Só para trazer para os nossos tempos, para você compreender um pouquinho. Ele está ali, ele está envolvido na obra, ele está seguindo uma obra que está debaixo da direção de Deus, está sob a orientação de Deus, mas mesmo assim ele está passando por dificuldades. Então ele vai dizer o quê? Que os filhos já foram dados como escravos para alguns. Ele diz assim, alguns das nossas filhas a gente não tem nem mais posse, ou seja, eles não teriam mais nem autoridade. Aqueles a quem eles serviam já tomaram aquelas filhas para eles. E tudo isso, né, por conta da falta de recursos que eles possuíam. Então, torna-se um pouco contraditório para a gente poder entender e também para a gente compreender que enfrentamos dificuldades nessa vida. Eles estão ali, eles estão trabalhando, eles estão dentro daquela obra, as famílias estão envolvidas na obra de reconstrução, porém estão enfrentando essa dificuldade. Por isso que Neemias diz, eu peguei contra eles uma assembleia, reuni e pedi para que todos eles devolvessem ali as terras, as casas, devolvessem tudo que eles tinham retirado como tributo, como impostos daqueles menos favorecidos. E eles informaram que iriam devolver tudo aquilo. No verso 13, que nós vamos ver, já estamos concluindo o capítulo 5, ele vai dizer assim, olha, também sacudi as minhas vestes e disse, assim sacuda Deus todo homem da sua casa e do seu trabalho, que não confirmar essa palavra, e assim seja sacudido e vazio. E toda a congregação disse amém, e louvaram ao Senhor, e o povo fez conforme essa palavra. Neemias entendeu o seguinte, que se o povo que estava clamando, que estava precisando, era o mesmo povo que me ajuda, é o mesmo povo que está seguindo a minha orientação e a orientação de Deus para a reconstrução, ele entendeu o seguinte, olha, essa obra, o sucesso dessa obra não pode ser a desgraça desse povo. Esse povo não pode ter sucesso na obra e isso será a ruína das suas famílias, será a ruína das suas casas. Não adianta trazendo para os nossos dias o templo luxuoso se aquele que frequenta o templo está passando necessidade. Então, existe esse reflexo. Então, eu não posso cobrar daquele que não tem, é isso que ele está nos ensinando. Eu não posso cobrar daquele que não tem e espremer, né, como aqueles mais necessitados e fazer com que isso venha a refletir na obra. Então, ele dizendo, não, o muro está sendo construído, o muro está sendo feito, as portas estão restauradas, a obra vai muito bem, o coração do povo está inclinado para trabalhar, mas as famílias do povo estão passando necessidades e a gente tem que corrigir isso, porque não adianta o muro ser erguido por completo, a cidade está fortificada e as pessoas aqui dentro estarem mortas porque não tinham o que comer, estarem ali em desgraça, em vergonha porque não tinham o que comer. Então, o sucesso da obra não pode ser a desgraça do povo. Neemias entende isso. Ele diz, não,
a gente precisa resolver esse problema, convoca a assembleia, pede para que os nobres devolvam ali as casas, as vinhas, os terrenos, tudo que tinham tomado como impostos, como tributo para eles, né? E ele diz o quê? Que chama os sacerdotes para que o povo jure diante, né? O sacerdote ali, eles representavam a, a questão ali da lei. Então, eles juraram, era como se estivessem jurando diante de Deus, que não fariam mais aquilo. E ele diz, ele vai trazer agora, a epígrafe desse parte final do capítulo 5, diz assim, um bom exemplo do líder e do povo. Tanto que ele vai dizer o seguinte, eu também desde o dia em que me mandou que eu fosse governador na terra de Judá, são no verso 14, desde o ano 20 até o ano 32 do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão do governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiam o povo e tomaram-lhe pão e vinho, e além disso, 40 ciclos de prata, como também os seus servos dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz por causa do temor de Deus. Ele vai trazer um exemplo enorme de liderança para nós. É não exigir do povo o que o povo não tem para nos dar. Ele vai dizer que durante esses 12 anos que ele foi governador, isso é um relato já histórico, já à frente, né? Esse capítulo de número 5, ele vai dizer, olha, durante esses 12 anos eu não exigi o pão do governador. Que pão do governador? Era justamente os direitos que ele teria, né? Os benefícios, vamos assim dizer, que ele teria por exercer a governança de Judá. Ele diz, eu não exerci. Por quê? Porque eu sabia que o povo não tinha condições de me dar. Eu não ia exigir do povo aquilo que eles não podiam me dar. Ele diz, mas olha, os que vieram antes de mim, eles não fizeram dessa forma. Eles não queriam saber. É mais ou menos assim que eles estão dizendo. Eles não queriam saber. O povo que tinha no popular que se virar para dar, mas eles não queriam saber. E nos dias de hoje não é diferente. Nos dias de hoje a gente infelizmente encontra alguns líderes que acabam exigindo o que sabem que o povo não tem condições de dar, ou que muitas vezes exigem aquilo que eles mesmos não fazem. Então nós temos que ter essa referência, como ensina aqui a palavra de Deus. Ele diz, desses 12 anos, eu não comi o pão do governador, eu não exigi do povo o que o povo não podia me dar. E ele diz, eu não fiz por causa do temor de Deus. Ele sabia que aquele povo não tinha condições de dar e ele também servia a Deus. Ele sabia que Deus poderia cobrar dele por exigir algo do povo que o povo não estava em condições de oferecer. Ele diz, como também na obra deste muro fiz reparação e terra nenhuma compramos, ou seja, não se aproveitou da situação para adquirir bens. E todos os meus servos se ajuntaram ali à obra. Também dos judeus e dos magistrados, 150 homens, e os que vinham a nós dentre as nações, de que estão ao redor de nós, se punham à minha mesa. E o que se preparava para cada dia era um boi, 6 ovelhas escolhidas, aves, e de 10 em 10 dias muito vinho de toda espécie, e nem por isso exigia o pão do governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Versos antes você vai ver que ele falou também acerca de ele mesmo emprestar dinheiro ao povo, ele mesmo usufruir da sua fortuna, né, do que ele possuía. E aqui, nos versos finais, ele também vai nos dizer o que ele fazia, o que era por conta dele. Toda essa refeição, ele diz, olha, se preparava cada dia um boi, 6 ovelhas, aves de 10 em 10 dias, muito vinho, e nem por isso exigi o pão do governador. Ele está nos trazendo mais uma lição. Não fazer, é muito simples, mas é preciso reforçar. Não fazer as coisas com segundo as intenções, ou seja, não fazer as coisas esperando nada em troca. Ele diz, eu alimentei esse povo durante esse período, eu supri as suas necessidades, aqueles que trabalhavam de uma parte deles, né? Não todos, claro,
E ele disse, nem por isso eu exigi nada, ou seja, e por isso eu lancei em rosto deles, olha, eu fiz isso por vocês, então eu exijo que vocês façam isso e isso por mim. É um exemplo de liderança servidora. Neemias é um líder servo. Ele está aqui nesse texto nos ensinando como servir, como realmente ter uma postura direta, ter uma postura incisiva, mas também servir. Né? Porque quando foi preciso para a questão dos inimigos, no capítulo 4 que nós vemos, ele também foi muito direto nas suas decisões. Vamos fazer assim, assim, assim. No capítulo 5, da mesma forma. Soube da injustiça social, convoca uma assembleia, né? Entende que a desgraça desse povo, o sucesso dessa obra não pode ser a desgraça desse povo. Esse povo precisa realmente ter a sua família, ter a base familiar bem alicerçada. Não adianta estar o dia todo com uma ferramenta de construção numa mão, uma espada na outra para se defender, abraçando os inimigos quando chegar em casa, que é o seu ambiente de repouso, ele não ter o que alimentar a sua família. Né? Então, ele entende isso, convoca a assembleia, pede para que os nobres devolvam, né? Acaba com essa injustiça social ali nesse momento. Ele diz que toda a congregação se alegra com isso, a congregação diz amém e louva a Deus por aquela situação que tinha feito. E ele vai trazer o exemplo de não pedir ao povo aquilo que o povo não podia dar. E também de não lançar em rosto do povo aquilo que ele já fez para exigir alguma coisa. E no verso 19, para concluir, ele diz assim, olha, lembra-te de mim, Senhor, para o meu bem, de tudo quanto fiz para este povo. Neemias ele está nos ensinando o seguinte, em alguns momentos da nossa vida, em alguns momentos, você que é líder sabe disso, nós precisaremos fazer certas coisas sabendo que a recompensa virá apenas de Deus. Nós muitas vezes não poderemos ter situações que não teremos o reconhecimento daquilo que fizemos. Pode ter que as pessoas muitas vezes não deem valor àquilo que fazemos, não lembrem daquilo que fazemos, não deem valor e não façam menção daquilo que foi feito. Né? Então, Neemias ele está no verso 19 nos ensinando, tudo que eu fiz, eu sei, haverá uma recompensa, mas essa recompensa não vem das mãos desse povo. E isso é muito difícil de entender, porque quanto mais a gente investe, Neemias ele está trazendo um investimento para o povo. Que investimento? Ele está investindo no próprio povo. Toda vez que ele pega da sua fortuna, de suas riquezas, e traz para aquele povo alimento, traz para aquele povo sustento, traz para aquele povo condições melhores de trabalho, faz uma assembleia, tudo isso é um desgaste. Tudo isso para ele que é líder é um desgaste muito grande. A pressão de lidar com os inimigos, o cuidado com a vida daqueles que estão trabalhando com ele, né? Então, assim, a responsabilidade que é muito grande, tudo isso, e mesmo assim, nesse capítulo 5 no verso 19, ele reconhece esse povo, né? A recompensa do meu trabalho não virá das mãos desse povo. Lembra-te de mim, ó Deus, para o meu bem, de tudo quanto fiz a este povo. A minha recompensa por todo esse investimento, por todo esse esforço. Isso é natural, é simples de se falar, mas na prática é complicado. Então, toda vez que a gente investe numa pessoa, coloca a confiança naquela pessoa, coloca expectativas naquela pessoa, nós queremos ter um retorno, isso é natural do ser humano. Até quando a gente vai fazer, trazendo para a vida secular, quando a gente vai fazer um investimento, né? Quem já fez, o objetivo do investimento é o quê? Você coloca dinheiro para ganhar mais do que o que você colocou, para você ter retorno. É por isso que a gente, muitas vezes, até de forma natural, né? Investe nas pessoas e espera que aquelas pessoas tragam algum retorno, tragam ali um retorno daquilo que foi feito. Mas Neemias está dizendo, olha, a minha recompensa vem de Deus. Esse povo realmente ele não tem condições de me recompensar sobre tudo que eu estou fazendo. Por isso que ele diz, lembra-te de mim, Senhor. Deus não esquece de nada. Deus não esquece do que cada um de nós fazemos.
mas ele faz nessa oração, né? Similar a uma oração que a gente vai ver muito tempo, muito depois, aliás, que a gente viu antes disso, que é a oração do rei Ezequias, né? Quando ele recebe a notícia de sua morte, ele diz: lembra, Senhor, que eu andei, né? E andei com retidão em teus caminhos. Deus não esquece, mas ele está trazendo à memória os seus feitos. Neemias, ele pede para que Deus lembre, né, disso e haja em favor dele com beneficência, ou seja, com bondade. Lembra-te para o meu bem de tudo quanto eu fiz a este povo. Então, para nós ficam essas lições neste dia, sabendo que a nossa recompensa não é muito bom, né? A gente quer, querendo ou não, a gente não quer a glória para si, ou ter o nosso nome em destaque, mas queremos ver no mínimo um retorno daquilo que investimos. E Neemias nos ensina que às vezes esse retorno não virá, não pelas mãos do homem, mas sim pelas mãos de Deus. Hein? Então esse capítulo 5 para nós, um capítulo que trata da injustiça social que aquele povo estava ali a enfrentar. Então, para a nossa meditação neste dia, né? E o povo trabalha, né? Como muitas vezes a gente pode até pensar assim: eu estou trabalhando na obra de Deus, estou passando por tanta dificuldade. A situação aqui desse povo, o que acontece é que nesse contexto o povo estava sendo afligido pelo próprio povo. Então, era um conflito muito interno, muito sério. Mas acontece essas situações. Creia que assim como Neemias agiu com justiça, Deus é justo, está vendo tudo, e no tempo certo tudo se ajustará, e aquilo que, quem sabe, foi retirado poderá voltar, que assim como ele ordenou para que os nobres devolvessem, Deus ele também tem autoridade para fazer esse tipo de situação comigo e com você. Amém? Fica aí para a nossa meditação. E em seguida nós temos aí o capítulo de número 6 para nós meditarmos. Deus abençoe.